Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Precisamos Falar sobre o Alcoolismo. É uma felicidade muito grande para mim estar fazendo esse programa, nós e vocês. Então, muito obrigada por estarem comigo em mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo, lembrando que o nosso podcast é baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, que podem ser encontrados no site aa.org.br. E o terceiro passo, ele diz assim: decidimos entregar nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. No episódio passado, nós falamos sobre fé, sobre como a gente poderia desenvolver a fé de que realmente existe um poder superior a nós mesmos. E o terceiro passo, ele vai um pouco além. Não só a gente acreditar que exista esse poder superior, mas decidir entregar a nossa vontade e a nossa vida a Ele. Lá no site dos Alcoólicos Anônimos tem um texto que fala sobre esse passo, e ele nos traz o seguinte: há apenas uma chave para abrir a porta do terceiro passo, e essa chave se chama boa vontade. Ao utilizarmos essa chave e abrirmos a porta dessa confiança e dessa entrega, nós vamos encontrar o caminho que nos leva em direção à fé que realmente funciona. Então agora a gente vai pensar junto o que significa entregar a nossa vontade a Deus. Muitos de nós já ouviram isso no decorrer da nossa vida, mas é difícil a gente entender de fato o que essa frase quer dizer. Muitas pessoas acreditam, e eu também pensei assim por muito tempo, que buscar entregar a vida a Deus é uma coisa muito abstrata, que se a gente entregar tudo para Deus, vamos nos tornar um zero à esquerda, vamos perder a nossa independência, vamos perder a ação e o controle sobre a nossa vida. Mas, na verdade, não é sobre isso. Entregar a nossa vontade aos cuidados de Deus ou do poder superior, da natureza, ou como você prefira chamar essa força maior, na verdade, não significa deixar de fazer escolhas, deixar de utilizar a nossa razão ou então deixar de agir. Nós precisamos sim ir à luta, nos esforçar por aquilo que a gente acredita ser o certo, buscar caminhar o nosso próprio caminho. Mas existem muitas coisas na nossa vida que não dependem da nossa vontade. Por exemplo, um problema de saúde, ou o falecimento de uma pessoa próxima e querida, a perda de um emprego, ou até mesmo a forma como as outras pessoas agem conosco, né? São inúmeras as situações que a gente não pode mudar, mesmo que a gente queira. Só que se a gente acredita que a nossa vontade é soberana, isso é, a gente sempre sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Então as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer que elas aconteçam. Isso causa muito sofrimento. A gente vai sofrer muito mais nessas situações que não dependem da nossa vontade se a gente não acredita que existe uma inteligência superior de fato gerindo a nossa vida. Cada detalhe. Quando a gente passa a buscar confiar que aquilo que está acontecendo com a gente é útil para a nossa evolução, a gente passa a se sentir mais seguro. Não importa o que esteja acontecendo comigo, isso foi planejado por essa inteligência superior e vai ser bom para mim. Quando a gente consegue praticar essa confiança, nos tornamos capazes de focar a nossa energia naquilo que realmente depende de nós. Porque imagina quanta energia mental a gente perde pensando, remoendo e reclamando das coisas que a gente não pode mudar. Ou então com medo e insegurança em relação às circunstâncias da vida. É claro que isso é muito humano, né? Mas se a gente gasta a maior parte do tempo pensando em como a gente queria que as coisas fossem ou como a gente acha que elas deveriam ser, a gente perde a oportunidade de agir. Então, entregar a Deus nesse sentido é praticar a confiança. Eu ouvi uma história esses dias que falava sobre um avião em uma grande turbulência. O piloto avisou para os passageiros apertarem os cintos, porque eles iriam passar por essa turbulência.
E a turbulência foi realmente muito forte, então os passageiros do avião começaram a se agitar, a ficar preocupados, a ficarem com medo. Só que ao lado de um senhor, que estava com bastante medo, tinha um jovem que estava tranquilo, fazendo um desenho, pintando numa folha. Então o senhor perguntou a ele: Como você consegue estar tão calmo diante dessa turbulência tão forte? E o menino então respondeu: É que o meu pai é o piloto. Minutos depois, eles passaram pela turbulência com êxito e as coisas se acalmaram. Essa historinha é para representar a relação que nós podemos buscar com esse poder superior. Entender que nós somos um espírito imortal, que a nossa vida aqui na Terra, ela foi feita e pensada para que a gente tenha as experiências necessárias para evoluir, nos faz entender que a nossa visão é muito limitada. É difícil para nós pensar, por exemplo, que uma doença tão triste como o câncer pode estar a serviço da nossa saúde espiritual. Que essa doença pode, na verdade, estar ajudando a equilibrar as energias do nosso espírito que estavam desequilibradas. Porque essa vida aqui na Terra é um pedaço muito pequeno da nossa eternidade. Mas até pra gente que é espírita, que estuda essa questão da vida passada, que estuda a lei de causa e efeito, né, que todas as coisas que nos acontecem têm uma causa e que elas estão a serviço do nosso crescimento, ainda assim é difícil da gente ter essa visão, da gente entender que alguma coisa tão diferente das nossas vontades e das nossas expectativas possa estar sendo benéfico para a gente de alguma forma. É a turbulência. A gente nunca vai achar que a turbulência é uma coisa boa, assim, de primeira. Então a gente tem que trabalhar essa confiança de entender que, por mais desesperador que seja, o nosso pai é o piloto. O poder superior que nos ama, que nos cuida, é quem está dirigindo a nossa vida. E é por isso que a gente precisa construir essa confiança. Esse acreditar firmemente que o melhor vai acontecer. Mesmo que o melhor não corresponda exatamente àquilo que a gente espera. E isso realmente não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. É um processo, e como todo processo, vai ter altos e baixos. A gente pode começar a praticar essa confiança, e daí, quando um acontecimento novo e muito doloroso vier visitar a gente, nós podemos acabar sendo tomados pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho, que trazem esse sentimento de inconformação, porque só eu sei o que é melhor para mim. É o que o nosso ego nos diz. Então, isso é natural. Querer controlar as coisas é uma tendência humana. Mas se a gente continuar alimentando essa energia de inconformismo, a gente vai ficar cada vez mais inquieto, desesperançoso, nutrindo mágoa, raiva e esse sentimento de estar sendo injustiçado, sabe? E tudo isso pode ser exatamente o gatilho que pode nos levar a nos afundar cada vez mais nos nossos vícios, como uma forma de fuga ou até mesmo como uma revolta. Se eu não consigo lidar com essa diferença entre aquilo que eu espero da vida e o que realmente está acontecendo, eu vou buscar esse, entre muitas aspas, alívio na bebida, nas drogas, no sexo, nos jogos, enfim, nos meus vícios. Por outro lado, se a gente começar a praticar esses atos de boa vontade, né, de reconhecer que a gente está sofrendo com uma coisa que não está ao meu alcance resolver. Peraí, estou sofrendo por isso, estou me achando muito injustiçado, não era para ter acontecido assim, o que eu vou fazer agora? Quando esses pensamentos vierem, a gente tem que exercitar, fazer uma pausa, respirar fundo. E aí a gente pode usar a oração da serenidade que a gente aprendeu no último episódio. Vocês lembram? Ela fala assim: Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso, e principalmente sabedoria para saber a diferença. E agora a gente acrescenta a essa oração: que seja feita a tua vontade, acima dos meus desejos. Eu sei que no início pode ser muito difícil da gente buscar essa pausa, da gente se observar e da gente criar essa conexão com esse poder superior.
No início vai parecer até um pouco forçado, mas à medida que a gente vai praticando, a gente vai abrindo essa porta da confiança, da tranquilidade, do amparo que provém da entrega. Então a gente passa a buscar o nosso bem-estar através dessa boa vontade em abrir mão do nosso controle imaginário. Porque é um controle imaginário. Por mais que a gente busque sempre controlar a vida, sempre controlar tudo, a gente não vai alcançar isso. Então, com essa atitude de buscar entregar, de buscar confiar, a nossa preocupação, o nosso medo vai sendo transformado em serenidade. Quando a gente faz isso, estamos mudando a nossa vibração de um padrão de pensamento assim de desespero absoluto para um pensamento de aceitação e um sentimento de mais esperança. Daí, aos poucos, o nosso tempo e a nossa energia vão ser direcionados para o que realmente importa, que é aquilo que a gente efetivamente pode mudar. E a gente consegue enxergar isso à medida que a gente aceita a vontade superior, que a gente entrega, e aí a gente vai aprender a usar a nossa própria vontade da maneira correta, com muito mais sabedoria e com um direcionamento. Isso faz a gente ficar cada vez mais independente espiritualmente, né? A gente não vai ficar dependente ou mais fraco se a gente entregar a nossa vida a esse poder superior. Muito pelo contrário. Essa é a maior força que a gente pode desenvolver. Um exemplo disso é a perda de emprego, né? A gente pode assumir duas posturas diferentes frente a isso. Uma em que eu me agarro à minha vontade, como se tudo tivesse que ser do jeito que eu quero que seja, e daí eu luto, me debato contra essa perda de emprego. Falo, meu Deus, não era pra ter sido assim, olha como essa vida é injusta, olha como eu tô sozinho, olha como eu tô no fundo do poço. Ou então vou sentir tristeza, é claro, faz parte ter medo, faz parte sentir raiva, mas eu vou acolher essas emoções e em seguida eu vou pensar no próximo passo. Meu Deus, dá-me essa serenidade para eu aceitar o que me aconteceu e coragem para a partir de agora eu fazer aquilo que está ao meu alcance. Porque eu sei que isso me aconteceu por um motivo, né? E que há coisas melhores por vir. É a gente vislumbrar que apesar do momento estar desfavorável, a calmaria vai vir após a tempestade. Todas as vezes que a gente se propuser a ouvir essa melodia da orquestra da vida. Porque a orquestra da nossa vida é regida por um maestro excepcional. Então, quando a gente tem essa certeza, essa confiança, tudo melhora. Nosso olhar sobre o mundo melhora. A gente enxerga as oportunidades com mais clareza. A gente aprende a ter controle emocional. Mas é realmente muito difícil abrir mão da nossa vontade, dessa ideia de que tudo deve acontecer como a gente planeja. Porque esse é um trabalho de ir deixando o orgulho de lado, de admitir que a nossa vontade é falha. Nem sempre aquilo que a gente acredita ser o melhor para nós de fato é. Porque a gente ainda não se conhece profundamente, a gente ainda tem muito a amadurecer espiritualmente, moralmente falando, então a gente ainda cai em armadilhas como os nossos vícios, por exemplo, né? Que nada mais são do que esse abuso da nossa vontade. Então, enquanto a gente trabalha nesse autoconhecimento, nesse amadurecimento da nossa vontade própria, que nada mais é do que a nossa evolução enquanto espírito, né? Trabalhar essa vontade própria até que ela seja una com a vontade de Deus. Mas durante esse caminho, onde ainda temos uma vontade falha, uma vontade imperfeita, a gente precisa entender a existência dessa vontade pura, superior, inteligente e amorosa que nos ampara. E isso envolve escolha. A gente precisa fazer a escolha de pensar dessa maneira todos os dias. Vamos agora ler juntos o depoimento de um integrante do Alcoólicos Anônimos. Tudo que eu preciso fazer é olhar para o meu passado, para ver onde a minha vontade própria está me levando. Apenas não sei o que é melhor para mim, e acredito que meu poder superior sabe. Querer afirmar a minha vontade própria a qualquer custo numa situação
normalmente tem o mesmo resultado que colocar a peça errada num quebra-cabeça: cansaço e frustração. Quando peço a Deus que me guie, sei que, seja qual for o resultado, será o melhor possível. As coisas são exatamente como deveriam ser, mesmo não sendo como eu esperava que fossem. É claro que para que a gente possa sentir de verdade uma confiança, como a desse integrante dos Alcoólicos Anônimos, a gente precisa estar pensando e aplicando, buscando aplicar os passos de forma constante, como um modo de vida. Porque por mais difícil que seja, você se imaginar livre das amarras que te prendem hoje, livre dos seus vícios, tendo uma vida feliz, leve, produtiva, rodeada das pessoas que você ama, sem essa ansiedade, essa angústia que agora te pesam o peito, eu quero te dizer que essa vida é possível. E para alcançar essa vida, a gente precisa entender que o caminho não é linear. A gente vai cair e vai cair muitas vezes, mas tudo bem, porque o nosso objetivo é diminuir cada vez mais o tempo que a gente leva para levantar dessas quedas. Então, a prática desses passos propostos são uma ferramenta para ajudar a gente nessa jornada. Uma maneira da gente se manter pensando e praticando essa confiança é ao acordar, que a gente possa parar e pensar nessas 24 horas que vão se seguir, pensar nos nossos planos para o dia e pedir a Deus, a natureza, a Jesus, a Maria, a espiritualidade, ou a quem quer que você se sinta confortável em pedir, que seus pensamentos possam ser iluminados, que você possa lidar com as circunstâncias exteriores da melhor maneira possível, que você possa ter força para trabalhar a sua aceitação e o seu contentamento. E principalmente que você perceba que pode recomeçar da maneira que você escolher centenas de vezes se for necessário. Lembre-se que se você não conseguir fazer isso todos os dias, tudo bem. Os passos são para ser aplicados de forma gradual e à medida que a gente vai entendendo e se sentindo confortável para isso. Vou ler mais um pedacinho de um outro integrante dos Alcoólicos Anônimos. Como um homem cego recuperando gradualmente a visão, lentamente eu tateei o meu caminho pelo terceiro passo. Muito embora a minha fé ainda fosse minúscula, ela foi grande o bastante para me fazer ver que era hora de me livrar da minha confiança no meu orgulhoso ego e colocá-la na fortaleza segura que somente pode vir de um poder muito superior a mim mesmo. Então, amigos, que nós possamos trabalhar essa confiança e essa entrega para cada vez mais substituirmos o alívio passageiro que nos trazem esses tantos comportamentos viciosos que geram tanto sofrimento, que geram tanta dor, que geram tanto desespero, por um alívio verdadeiro e profundo, que envolve a nossa essência nas delicadas nuances do amor, da harmonia e da esperança. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você no próximo episódio. Um beijo. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego a minha alma em suas mãos, em oração. Isso me faz feliz, me alegro em ter o dom de receber toda essa luz